comigo, Minas Gerais, muito bom dia. Obrigado, Dudu Camargo de São Paulo, entregando para nós aqui em Belo Horizonte. Eu agradeço a você pela companhia, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pelo carinho, muito obrigadíssimo pela audiência. Eu sou Stanley Guzmán, toda a minha equipe está aqui preparada para entregar para você a partir de agora muita notícia, muita informação e muita opinião. Vamos direto ao assunto? Boa manhã para você. Eu já falei com vocês que o melhor goleiro do Brasil é o tal do Fábio, né? Eu já falei no troféu Tele Santana que uma das maiores... Não tem mais isso não, uma das maiores injustiças que o futebol brasileiro já fez até hoje é não ter colocado esse goleiro há umas 8 Copas atrás. O menino é o cão da Bahia para agarrar, entendeu? Grande Fábio, parabéns, sensacional ontem do que você fez. Eu não vi o jogo não, mas eu vi a torcida do Cruzeiro praticamente ovulando ontem, de tão feliz que estava. Sensacional o Cruzeirão ontem, sentou a bala naqueles meninos do Santos. Parabéns, Fábio, parabéns o time do Cruzeiro todo. Mas, Fábio, cara, no dia que você puder me dar um autógrafo, velho, por favor, me fala, eu vou até onde você estiver. Humildade, serenidade, um cara campeão. Acho que o Fábio fez ontem, e é respeitado a amizade entre eles, o que o Fábio fez ontem é mais ou menos aquele pé santo. 3 pênaltis que ele pegou, assim... eu tava ouvindo na rádio agora, né? Mais ou menos a defesa foi ontem, está ontem, e respeitado as proporções do campeonato, o que o Vitor fez aquela vez no jogo lá, salvando com a ponta do pé, né? É isso aí, seleção brasileira perdeu essas Copas todas para trás que não ganhou, porque o arqueiro não era o tal do Fábio do Cruzeiro. Vem comigo, Minas Gerais. Olha, e olha que eu não sou cruzeirense não, hein? E olha que eu não sou cruzeirense não, isso é justo. Pra que time que você torce? Eu torço pro time que joga bem. Né? Não vou nem falar que o time do Rio de Janeiro ontem também tomou 1-0 naquele graninho michuruco deles. Vem embora. Ô, Minas Gerais, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. No alerta dessa manhã, no Alterosa Alerta desta quinta-feira, você vai ver que um empresário foi executado dentro de uma padaria. Ele era o proprietário do estabelecimento e foi surpreendido quando um homem, usando um capacete, desceu de uma moto e disparou 3 tiros na direção dele. A motivação do crime seria uma dívida que a vítima tinha. Daqui a pouco eu trago os detalhes desse assassinato para você aqui na tela do Alterosa Alerta. Pergunto você o seguinte, você acha que foi no Rio de Janeiro? Põe de novo as imagens para mim, Milton Ribeiro. 7 horas e 2 minutos, você acha que foi no Rio de Janeiro? Aí, Dani, seja muito bem-vinda. Não foi no Rio de Janeiro, não foi numa das favelas de São Paulo, não foi no estado, na região nordeste mais violenta, né? Não foi em nenhum aglomerado aqui na capital. Não foi. Isso foi na pequena e pacata cidade de Caratinga. Tô falando pequena, mas não, é grande. Uma média cidade. Depois me dá a população dela aí. O cara chega, o cara desce da moto, o cara pega o revólver, ele aponta, ele atira, ele mata, ele monta na moto, ele acelera, ele vai embora e a família fica chorando o seu patrão, a família da padaria do seu patrão, o seu componente, o seu pai, seu amigo, seu esposo. Cenas terríveis que o Alterosa Alerta vai trazer para você agora pela manhã, tá bem? E tem mais. Você vai ver que no período eleitoral tudo pode acontecer. É cada uma, minha gente. Dessa vez, teve político lá do bairro Jardim Europa que asfaltou uma rua sem necessidade, enquanto as outras vias do bairro estão praticamente um lixo. Aí, os moradores estão indignados e usaram até uma faixa para protestar. Já eu conto pra você dessa treta aí, Minas Gerais. Cadê minha querida amiga professora Cadete? Eu tenho saudade dela. Gente, o que a Etel aprontou ontem tem que entrar no bom sentido, né? Tem que entrar no portfólio. Não é dela, não, é da TV Alterosa. Eu me lembro de uma ocasião, eu vou lembrá-la aqui, de uma ocasião que a Etel entrevistou um cara num posto de condução. Etel, bom dia. De volta aqui, olha só, nós estamos mostrando agora a situação do trânsito na região central aqui de Belo Horizonte. Esse aqui é o viaduto da Floresta, já no acesso para Via Expressa, aqui pegando Tereza Cristina, região do Complexo da Lagoinha. Olha só como que o trânsito está intenso nesse momento, Stanley. Pessoal indo e vindo, chegando para o trabalho na região central e indo também para o trabalho, para a escola, para outras atividades, seguindo a vida normal nessa quinta-feira,
porque o feriado acabou. Valdir, mostra para mim no sentido contrário, a saída aí do Complexo da Lagoinha. Olha só, trânsito muito intenso, sem congestionamento nesse trecho aqui, mas pode saber que no caminho, olha, Antônio Carlos, Cristiano Machado, sempre muita movimentação nesse horário. Stanley, é isso mesmo, estamos de volta. Vida que segue. Quarta-feira foi feriado no meio da semana, então para muita gente, Stanley, hoje é segunda-feira de novo. Mas a boa notícia para essa galera é que amanhã já é sexta na vida deles. Então, quer dizer, começou a semana na segunda, a segunda-feira da semana e amanhã já é sexta-feira. Etel, deixa eu bater um papo com você rapidinho aqui. Duas notícias que eu queria te passar. Conta para Minas Gerais, tela cheia para Etel, conta para Minas Gerais aquela entrevista que você foi fazer com o cara num posto de combustível. Que o cara tava chapadão. Ah, pois é. É verdade. Esse é um dos clássicos que eu falo, que é um dos clássicos da minha carreira. Era um professor da Escola Estadual Santos Dumont, que no dia eu não sabia, e a gente foi acionado por um parceiro aí que ligou e falou, olha, tem um cara bêbado num posto de combustível aqui. E a gente foi pra lá e esse vídeo circula com milhões de visualizações até hoje na internet. O homem, ele tentou esconder, tirar o bafo de cerveja tomando Coca-Cola, Stanley, e chegou a arrotar no meu rosto. Então, no vídeo, se você joga aí nos canais da internet, você joga bêbado arrota na cara de jornalista. Aí você vai encontrar essa história lá. Ele estava bêbado, estava com um companheiro dormindo dentro do carro e a matéria realmente, embora a situação fosse séria, porque ele se arriscou a se envolver num acidente e tudo, né? Apesar disso, é um clássico e é hilário, viu? É hilário. A gente conversou muito com ele, era um professor de matemática que, em virtude dessa matéria, depois ele até passou por um tratamento. Informação que eu tive é que ele se recuperou e fico feliz com isso. É a prioridade até o Correia que tá na rua. E você tá na rua e, de repente, você viu uma moto parar perto de você. Você começa a tremer. Você começa a tremer. Eu sou assim. A moto para perto de mim no trânsito, eu já fico preocupado. Não que eu tenha medo de dever alguma coisa a alguém, não é. Mas esse empresário não teve a mesma sorte. 44 anos, assassinado dentro do seu local de trabalho, na querida Caratinga, no Vale do Aço. Ele era proprietário de uma padaria e foi morto dentro dela. O autor do crime fugiu. Acompanhe comigo. Olha só, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Até então, tudo certo. Até então, tudo ok. Ele dentro do estabelecimento, trabalhando, 6 horas da tarde, terça-feira, 3 tiros. 3 tiros liquidam a fatura. 3 tiros retiram a vida. 3 tiros interrompem uma história. 3 tiros foram bastante para acabar com a estrutura familiar desse senhor. Tiros que foram desferidos na cabeça. Isso prova a habilidade do motorista e do assassino, né? Do motociclista, do assassino. Isso prova, olha lá, é claro que a polícia vai conseguir alcançar a moto, mas ela pode ser roubada. O que eu quero mostrar para vocês, Minas Gerais, é que às vezes, para matar as pessoas, o motociclista usa o revólver, a arma, a pistola. Outras vezes, ele toma 2, 3 doses de cachaça e sai com o carro para atropelar. A vítima tinha 44 anos. 44 anos. Antônio Eduardo Figueiredo Xavier foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido por militares do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas disseram que a motivação do crime pode ter relação com dívidas que a vítima tinha. Um inquérito já foi instaurado pela Polícia Civil e as investigações estão em andamento. Daqui a pouquinho eu volto com esse caso. Vem comigo, Minas Gerais, intervalo já já. Prestem atenção nessas imagens que eu vou colocar para você de novo na tela. O dono de uma padaria em Caratinga, na nossa querida Caratinga, na Zona da Mata, 91.800 habitantes, quase 100 mil habitantes. Olha isso aí. Chegou para comprar pão? Não. Chegou para fazer isso, olha. Isso aí, ó. Isso aí, ó. 1, 2, 3. Tiros na cabeça do proprietário de uma padaria. Informações iniciais dão conta de que pode ser por dívidas que o proprietário da padaria teria, né?
Antônio Eduardo Figueiredo Xavier. Morreu com 44 anos, conhecido como Dudu, super conhecido na região. Uma pessoa que transitava com todo mundo e que, como a grande maioria dos brasileiros, a grande maioria, que eu, inclusive, me incluo, até muito pouco tempo atrás, tínhamos que buscar créditos, pagando juros extorsivos, muitas vezes sabendo que dos R$10 que você pegava, você só ficaria com 6, porque 4 ficaria com a agiota, né? Vítimas de um país infeliz, de um país onde você vê, por exemplo, só ontem, numa operação que estava sendo feita aí, ou anteontem, eram 5 bilhões de reais em sonegação fiscal. 5 bilhões. Enquanto isso, a Maju não tem 20 mil reais para poder comprar os medicamentos dela. Ontem, eu fui olhar o Instagram dela. Se você olhar o Instagram da Maju, que é @ajudeamaju, você vai ver que você vai tirar o que você tiver do bolso para poder ajudá-la. Uma bebezinha com a mão toda bolhosa, vamos falar assim. Enquanto isso, Minas Gerais, esse cara que matou, se ele vier a ser preso, volta para mim com as imagens. Se ele vier a ser preso, se ele vier a ser descoberto, se ele vai chegar, vai ser preso e se ele for colocado, olha essa imagem, 1, 2, 3, na cabeça, executou, chegou para executar, né? Chegou para executar. Vem comigo, Minas Gerais. Se ele for preso e se passar 60 dias, 30 dias num presídio aqui em Minas Gerais, e se esse presídio tiver com a sua capacidade aumentada de 4 para 8, de 4 para 12, de 4 para 40, para mim não importa, se não quiser ir para lá, não pratique crime, ele vai virar para cá, vai colocar a camisa no pescoço, né? Eu até tinha pedido para separar ontem. Vamos deixar isso na alça de mira aí, Tanay. A reclamação do bandido. Só para entender que o cara... Não é para dar voz para ele, não. Só para entender que o cara que faz um crime desse, ele não pode reclamar da fruta que, segundo os presos, estão chegando sem qualidade. Porque ele sabe que o destino deve, pelo menos, ser, de quem pratica um crime desse, o destino deve ser a cadeia. Mas e a família agora? Para você agora um pouquinho, agora são 7h13. Para você um pouquinho e pensa o seguinte, de novo as imagens na tela. Aí o seu esposo, seu pai, seu filho, seu sobrinho, seu irmão, seu primo, tá parado, sentado no caixa, às 6 horas da tarde, folgando o funcionário, recebendo e fechando o seu estabelecimento, e esse cara chega, saca a arma e dispara na cabeça. 1, 2, 3. Nesse segundo seguinte, a família do Dudu, lá em Caratinga, conhecido como Dudu, está desfeita. A estrutura está desfeita. Daí, assim, entender que esse... Pode deixar as imagens rodando, Miltinho. Daí, assim, entender... Daí, olha esse assassinato em Caratinga acontecido agora, esses dias agora. Eu fico me perguntando o que eu vou dizer para a família agora. Meus sentimentos? Não, talvez não possa. Porque ela ainda está convalescendo da perda do seu querido amigo, do seu querido ente, marido, pai, filho. Que diferença faz, Minas Gerais? Que diferença faz para nós a morte do Dudu? É só mais 1 quilo de farinha do mesmo saco. É só mais alguém que estava trabalhando e que morreu assassinado. Gente, nós precisamos entender que isso não é só isso. Precisamos entender que amanhã pode ser eu, pode ser você. Eu já dei notícias aqui de assassinatos por causa de R$10. Miltinho, você lembra disso? No Dia dos Pais, eu mostrei uma morte por causa de um celular. A filha viu o pai com a arma no peito e viu o bandido puxar o dedo. E aí, Minas Gerais, você quer entregar para esse cara, para esse bandido que matou o Dudu? Você quer entregar para esse bandido em São Paulo? Você quer entregar para esse bandido no Nordeste? Você quer entregar para ele direitos humanos, Minas Gerais? Com base em quê? Hein? Que direito ele entregou pro Dudu? Ô, Dudu, vou te dar mais 30 dias. Se o assunto for a dívida, não tô falando que é. Se for. Ô, Dudu, meu velho, quanto você tá me devendo?
né? Segundo a Polícia Militar, a esposa da vítima prestou depoimento e disse que poderia ter sido uma dívida que ele tinha. Então, se ela sabe quem é a Polícia Civil instaurou o inquérito, mas se a esposa já disse, olha, pode ser uma dívida que ele tem, então já tem um pressuposto aí de quem poderá ser, eventualmente, o autor ou o mandante do crime. Porque esse é o legítimo crime de mando. O que eu quero parar o assunto é o seguinte: até quando nós vamos continuar noticiando fatos como esse, como se fosse só uma grande matéria? Nossa, é um circuito que a gente fala aqui. É um circuito, é imagem forte. Não. Vamos discutir segurança pública. Não, vamos executar segurança pública. Vamos produzir. Atenção, senhores candidatos ao governo de Minas Gerais. Não, olha, dia 1º de fevereiro, 1º de janeiro, um dos senhores aí vai assumir. E se eu vou falar, igual eu falei com o menininho aqui ontem, se eu estiver vivo até lá, para provar para vocês que eu não tenho nem governador e nem bandido de estimação, não necessariamente nessa ordem, eu vou cobrar desde o primeiro dia. Porque, pelo que sei das pesquisas que foi solta ontem, um ex-prefeito de BH conhece como poucos a realidade aqui, é pré-candidato se passar no TSE. Um outro candidato é ex-governador do estado e é senador da República. E o outro candidato é governador do estado. Então, eu não vou aceitar que nenhum dos senhores venham com conversa fiada para cima de mim. Olha para mim aqui, por favor. Com todo respeito, peraí, todo respeito. Com todo respeito, atenção TV Alterosa, atenção diretoria TV Alterosa. Vocês nunca me fizeram isso, nunca me pediram isso, nunca, sou testemunha disso. Mas eu não vou dar uma semana de prazo. Porque os 3 que estão aí na luta, se ganharem, pelo menos as pessoas estão dizendo que são os 3 que estão embolados, os 3 conhecem Minas, os 3 conhecem BH, os 3 conhecem a realidade do estado, os 3 conhecem tudo. Eu não vou dar, sob pena de acontecer igual aconteceu com o outro lá, ó. Eu tenho que montar um canal no YouTube para mim, mas eu não envergo, eu não diminuo o tom da minha voz para poder falar com alguém que venha com discurso de mimimi. Anota isso aí, anota isso aí. 2 homens foram presos e um menor apreendido depois que eles roubaram uma caminhonete. Houve perseguição, troca de tiros com a polícia e aí eu te mostro. Vamos lá. A caminhonete alvo dos bandidos vira esta esquina, no bairro Campina Verde, em Divinópolis. Logo atrás está o carro ocupado pelos assaltantes. Eles passam ao lado da motorista, que é obrigada a parar. Depois, um dos criminosos tenta abrir a porta da passageira. Uma mulher desce do carro assustada. Outro assaltante tira a motorista do veículo e foge. As vítimas saem a pé. Eram 3 autores, sendo que 2 deles estavam armados com armas prateadas, e eles chegaram para fazer a abordagem dessas vítimas com extrema violência e a todo momento proferindo ameaças à vida dessas vítimas. Pouco depois, a caminhonete roubada é vista sendo perseguida por uma viatura da Polícia Militar. O bandido chega a perder o controle da direção e sobe no passeio. A perseguição começou no bairro Tietê, perto do local do roubo, e durou quase 1 hora. Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros e um dos disparos atingiu o pneu da caminhonete. O assaltante perdeu o controle e caiu em uma ribanceira, às margens da MG 050. Os 2 suspeitos, de 23 e 24 anos, foram presos e levados para a delegacia. Eles têm passagem por tráfico, crimes contra o patrimônio. A PM ainda apreendeu um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento no roubo. De acordo com a polícia, ele também esteve envolvido no atropelamento de 2 idosas em Ermida, em julho do ano passado. Gumercinda Maria Pereira, de 74 anos, morreu. Segundo a PM, o adolescente, na época com 16 anos, estava na caminhonete roubada que atropelou as vítimas. Eu queria só pedir à minha diretora que anote para mim assim, ficha corrida de menor. Isso, ficha corrida de menor. O que eu quero fazer aqui, eu queria pedir muito à TV Alterosa, quando for fazer o nosso debate aqui na TV, eu prefiro me manter distante dele, porque eu não quero que ninguém bata nas minhas costas e não quero ter que cumprimentar nenhum deles. Na minha opinião, tá? Acho que a TV tem os seus protocolos, tem sua linearidade, tem sua história. Estou relendo a biografia de Chateaubriand, o rei do Brasil.
posso perceber tranquilamente o quanto nós somos responsáveis pela condução do conteúdo que nós entregamos na sua casa agora, no seu estabelecimento comercial, na sua clínica, no seu hospital. Só Minas Gerais, quando vocês escolhem atender às 7 horas da manhã a TV Alterosa, independente da audiência que eu ainda tenho, quando você aperta o canal número 5, 5.1, que é o HD, quando você aperta o canal, você sabe que você vai assistir ao Stanley e à minha equipe. Então, eu não tenho amizades, a não ser quando eu estou Marco Tadeu, com o Paulo Calito, com o Luciano, com o Anderson Porto, com a Júlia, com os meninos que estão lá embaixo. Eu não tenho. Eu não me dou. Ah, mas você é amigo do fulano? Sou. Ah, ele vai ser político. Parou. Porque quem escolhe essa vida sabe que vai ficar na minha alça de mira. Né? Eu só quero que você entenda que nesse Brasil canalha que nós vivemos, nesse estado ordinário que nós vivemos, que nós estamos vivendo e que está na nossa mão mudar, não é mudar o governo, não tenho nada contra o atual. É mudar a postura de quem está lá. Porque antes, aí Lulu, vem cá, antes os caras chegam e falam assim, vamos cuidar da segurança. Vocês vão ver, a partir de 31 de agosto, vamos cuidar da segurança pública. Nós vamos aumentar o efetivo da polícia. Nós vamos colocar carros melhores na rua para a Polícia Civil. Tá certo? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Aí chega no dia seguinte, não tem como fazer porque não tem dinheiro no caixa. Não é possível. Esses três estão concorrendo, estão na frente e sabem exatamente que hoje, além de não ter dinheiro no caixa, haja visto o que está acontecendo aí, mas é questão de administração mesmo, cada um administra o seu jeito. Todos os três sabem que não tem dinheiro no caixa e quem está pagando a conta é o servidor público. Quem está pagando a conta é o empresário. É essa conta quem está pagando aqui no estado somos nós. Que temos uma carga tributária monstro, que temos a gasolina segunda mais cara do Brasil. Então, eu preciso fazer uma reportagem, convido as emissoras que o façam conosco, fazer uma reportagem e perguntar às autoridades, inclusive Sua Excelência o Governador do Estado, o que é que ele acha de o adolescente infrator praticar crime dos 12 aos 18 e quando vira a maioridade, que é 18 anos aqui no Brasil, a ficha dele zerar. Hein? Eu quero essa matéria. Quero essa matéria. Para poder municiar você que é eleitor a fazer com que os seus dedinhos, façam escolhas corretas. E se eu vou gravar todas as promessas aqui. Bicho, de boa. Se chegar, o cara prometer aqui, que eu vou acompanhar todas a propaganda eleitoral, eu vou acompanhar todas. Se o Boêmio chegar aqui e disser assim, vou lutar pela redução da maioridade penal, eu vou anotar lá, fulano. Se 10 fizerem isso, eu vou anotar os 10. E vou cobrar a partir do dia 2, 3, primeiro dia 1 de fevereiro, que é quando entra no Congresso. Um veículo estacionado na porta de um prédio foi furtado por 2 bandidos. Eles agem como se fossem proprietários do veículo. Ou seja, tem técnica, Luciano. Os caras têm técnica, mano, pra poder roubar. Acompanhe comigo. Câmeras de segurança de imóveis próximos ao local do crime flagraram a ação de 2 homens. Um deles chega próximo ao interfone de um prédio, possivelmente para ver se havia alguém se aproximando. Tudo ocorre muito rápido. O carro é um Fiat Uno branco, ano 94, placas GQL 1021 e estava estacionado na rua Oscar Vidal, no centro de Juiz de Fora. O veículo foi deixado no local por volta das 8h30 da noite. O proprietário prefere não se identificar. Foi tudo muito rápido. Eles chegam e parece que são até proprietários do veículo. Abrem normalmente, entram, funcionam rapidamente e saem tranquilo. Se alguém ver, souber desse carro estacionado ou parado por aí, que dê essa notícia pra gente aqui, que é um carro de trabalho e a gente necessita dele pro dia a dia. Para quem conhece minimamente Juiz de Fora, Oscar Vidal é uma das ruas principais ali. Ela, se ela não cruza, ela começa na principal avenida da cidade, se não me engano, na Rio Branco.
Ou seja, os caras estão roubando nas barbas da segurança pública. Estão roubando ali, ó. E roubam um carro, não é para desmontar ele só, não. Eles roubam um carro, anotem as características desse carro. Amanhã, ele está servindo de carro de fuga para quem for estourar banco. Aqui? Não, lá em Goiânia, lá em Goiás, lá em São Paulo, lá no sul de Minas. Porque o crime é organizado, o crime sabe como se portar. Ele já arrumou os seus advogados, ele já arrumou os seus promotores, ele já arrumou os seus juízes, ele já arrumou os seus ministros. E ontem, a segunda turma, acredite você, trabalhou-se uma vida inteira, inclusive começando na Itália, com a Operação Mãos Limpas, há muito tempo atrás, e trouxe a expertise de lá, da Itália para cá, da chamada Operação Lava Jato, ontem. E essa Operação Lava Jato teve tanta força que ela negociou com os bandidos as informações de como os crimes eram praticados e quais pessoas recebiam ou não as propinas, como elas eram feitas. Ponto. Ou seja, é como se eu e o Dr. Marco Tadeu fizéssemos alguma coisa errada e apertasse um de nós dois e o outro pregasse um. Ontem, o senhor Dias Toffoli, que vai ser presidente do Supremo a partir de 13 de setembro, 13, salvo me engano, o senhor Gilmar Mendes e, salvo me engano, o senhor Ricardo Lewandowski. Esses três ministros, dos quais eu tenho nojo, eu, cidadão Stanley, posso ter nojo deles. Eu tenho nojo, tenho asco, aversão a esses três ministros, disseram que só a delação do cara, sem o conjunto de provas, não é motivo para poder punir ninguém, para abrir investigação contra ninguém. Ora, bolas, o negócio é o seguinte, agora são 7 horas e 27 minutos, 28 minutos. No dia tal, eu e o Dr. Marco Tadeu paramos em frente à padaria, tomamos um café, dali ele soltou um pum, fomos embora para tal lugar assim, de lá o cabelo dele despenteou, aconteceu isso, ele bateu a cabeça no pé, o dedo no pé na rua, estourou a cabeça do dedo, passou na drogaria, fez um curativo, e aí chegamos no Banco do Brasil, na Contorno, roubamos o banco, eu e ele, o banco foi roubado tantas horas assim, e ele foi embora. O Dr. Marco sumiu, aí me prendem. Stanley, o que aconteceu? Ô, velho, vocês vão liberar pra mim aí? Vocês vão me dar uma folga pra poder morar na casa de praia em Fortaleza? Vou. Foi o seguinte, aconteceu isso. Aí a polícia vai lá, precisa investigar esse caso. O senhor Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski disseram que não. Que a polícia tem que ter prova antes. Ora, Boras, como é que eu vou saber o que aconteceu com o Marco Tadeu comigo se ele não me contar? Agora, depois de me contar, eu tenho que investigar. E aí eu vou na drogaria, vou ver que teve realmente no circuito interno a presença do fulano, mais uma vez uma topada na rua, tudo isso. Mas os caras estão defendendo os seus amigos, os seus canalhas, que vão continuar permanecendo lá em cima. Pergunte ao seu deputado que está batendo na sua porta, você está igual enfim, tá lá, tirar foto com ele. Pergunte ele o que ele pensa disso. O escritório de um restaurante foi assaltado em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. 2 homens armados fizeram a limpa. A dupla levou dinheiro, cheques, pertences dos funcionários e ainda levou um carro durante a fuga. Acompanhe. O crime aconteceu na rua Machado Sobrinho, no bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora. Segundo testemunhas, 2 homens armados roubaram aproximadamente R$40 mil e pertences das vítimas. O assalto aconteceu em um administrativo de um restaurante. Segundo testemunhas, foi possível escutar os gritos de uma funcionária que trabalha no local. Depois disso, os 2 suspeitos teriam fugido a pé em uma rua próxima, roubado um veículo que foi achado na rua Mamoré. Houve o roubo no escritório do restaurante, onde foi levado uma alta quantia. Foi levado os celulares das pessoas que estavam lá e os indivíduos fugiram a pé. Aí, durante a fuga, eles fizeram o roubo do veículo e aí fugiram no veículo. E até o momento, infelizmente, não conseguimos encontrá-los. De acordo com o relato das testemunhas à Polícia Militar, os assaltantes prenderam com lacres de plástico as 5 pessoas que estavam dentro do escritório. As vítimas contaram aos militares que os 2 homens falavam que conheciam a rotina do local. Elas foram amarradas com lacre pelos indivíduos enquanto eles estavam
procurando dinheiro e colocando uma bolsa para conseguirem fugir. Na oitiva de uma das vítimas, ela passou a informação de que eles falavam que conhecia a rotina do escritório. Os suspeitos ainda não foram localizados. Passaremos as informações para a Polícia Civil, contribuiremos com imagens, com informações que tivemos para que eles continuem fazendo a investigação e consigam prender os infratores. E detalhe, minerada, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à TV Alterosa ou Alterosa Alerta nessa manhã. Coloca as imagens para mim desse assalto de Juiz de Fora. A oficial está falando comigo, essa é uma das ruas mais próximas, se não a terceira ou quarta rua mais próxima à Rua Alfield em Juiz de Fora. Ou seja, o miolo, o centro nervoso, onde está a prefeitura de Juiz de Fora. Aí. O que está acontecendo, dessas imagens, o que está acontecendo é que os caras sabem, minerada, os caras sabem que podem fazer. Os caras sabem que podem praticar o crime. Porque não existe lei forte o bastante e muito pouco juiz com força o bastante para poder peidar isso aí. Entendeu? Não tem. Não tem. Tá aí, ó, crime organizado. Colocando todo um governo, todo um país de joelho, mendigando. Só falta virar pro bandido e falar assim: por favor, cometa menos crime. Ou, por favor, me diga a hora que você vai vir, que eu vou deixar já uma parte separadinha. Tem vergonha disso, gente? Para. Não entra na minha cabeça isso. Não entra na minha cabeça isso. Mas, infelizmente, se nós não fizermos nada agora, é com essa realidade que nós vamos ter que conviver por mais 4 anos. Por mais 4 anos. Foi preso preventivamente o homem suspeito de espancar e matar a ex-mulher. Mais detalhes, quem conta pra gente é meu querido amigo Augusto Medeiros. Vamos ver. O suspeito de 31 anos foi preso pela Polícia Civil e já está no presídio de Piuí. No momento da prisão, ele encontrava-se trabalhando numa empresa aqui da cidade de Piuí. E, juntamente com ele, fomos à residência dele, onde conseguimos encontrar um tênis e uma luva utilizada na prática do crime. Segundo a Polícia Civil, o homem preso é este que pilota uma moto e chega à casa da esteticista Adriana Aparecida de Castro Lima, de 40 anos, na manhã do último dia 7. Ele usa luvas, capuz e não tira o capacete ao descer da moto. Depois de alguns minutos, ele é visto indo embora. Adriana foi encontrada com sinais de violência, encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Para a Polícia Civil, seria a pessoa que executou o crime. E em razão dos inúmeros indícios existentes nos autos, que foi levado à promotoria para fazer análise e, obviamente, ao Poder Judiciário para o deferimento da prisão temporária. Adriana tinha 2 filhos, de 9 e 11 anos. Por pouco, eles não presenciaram a morte da mãe. Eles saíram para a escola minutos antes do crime. O ex-companheiro da Adriana chegou a ser detido. Ele foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, não havia indícios suficientes da participação dele no crime e nem elementos para flagrante. O homem preso nesta terça teve prisão preventiva decretada por 30 dias. Durante o interrogatório, ele desejou manifestar o interesse de falar somente em juízo, um direito constitucional dele. Então vamos mudar essa Constituição, né? Bora mudar ela, né? Senão nós vamos ter Maria da Penha só para colocar no quadro e fazer festa quando completar aniversário. Etel Corrêa tá comigo e ela é a prioridade. Etel, bom dia de novo. Que é isso aí? Que a Etel tá arrumando? Isso mesmo, Stanley Guzmán. Voltamos ao vivo falando aqui de Contagem, delegacia de plantão. E olha só o que a gente achou. Atirei no que vi, peguei o que não vi. A gente vinha aqui para a região para mostrar outra situação, uma situação de violência contra a mulher que aconteceu no bairro Sapucaias. E nos deparamos com essa situação. Eu não posso deixar de trazer a notícia aqui no Alterosa Alerta, ao vivo, em cima do fato, como eu digo sempre. Olha só, toda essa mercadoria aqui foi roubada, mercadoria que seria da empresa Ricardo Eletro, ali na região do bairro Nacional, e os policiais do trânsito localizaram um homem que estava com toda essa mercadoria roubada aí. Olha, informações que o policial me dá é de que um homem
passou com o veículo Gol pela blitz do batalhão de trânsito. Fizeram sinal para que ele parasse, para aquela abordagem de praxe, de prevenção, e o homem empreendeu fuga, saiu velozmente, jogou o carro em cima da guarnição e também em cima de vários veículos que estavam na região. E aí o que aconteceu? A polícia militar perseguiu e acabou prendendo Samuel, que é o rapaz suspeito desse crime, que inclusive a polícia militar diz que teria agido juntamente com outros 2 comparsas. Eu converso ao vivo com o sargento Anderson Martins, do batalhão de trânsito. Sargento, como é que foi essa situação? Bom dia. Nós estávamos realizando uma operação de trânsito na região do bairro Cabral, quando foi dado o sinal de parada para o condutor do veículo Gol. Este não acatou a ordem que foi dada e acelerou o veículo, tentando contra a vida dos militares e das pessoas que estavam na blitz. E a partir desse momento, iniciou a perseguição, com a utilização de várias viaturas, cerco-bloqueio e a aeronave da Polícia Militar. E no bairro San Remo, numa região de sítio, o indivíduo abandonou o veículo e iniciou a fuga a pé, sendo perseguido e posteriormente preso. E ele teria agido junto com mais 2 comparsas, é isso? Ele teria agido na data de ontem, na parte da manhã, ele mais um outro comparsa, e tomar de assalto uma Fiorino com toda a mercadoria que seria entregue às pessoas. Vou pedir ao Valdir para mostrar mais uma vez a mercadoria. A informação que o senhor me deu de como ele agiu teria sido aquela forma normal de que para o veículo, vigia quando ele vai sair? Como é que foi? Perfeitamente. Eles ficam já em pontos estratégicos, né? Como já tem conhecimento que essas Fiorinos sempre carregam cargas valiosas, fazem abordagem usando de arma de fogo e levam a carga. Agora o Samuel de quê? Samuel Novato. Samuel Novato, ele assume o crime, diz o que ia fazer com essa mercadoria? Sim, assumiu o crime, né? Deu o apelido de mais um outro comparsa, mas não quis dizer onde mora. E já tem extensa passagem policial por porte ilegal de arma de fogo, roubo e crime contra o patrimônio. Ô Stanley, eu vou pedir o Valdir para vir para cá. Vem comigo, Valdir. Vem comigo aqui, sargento. A gente pode conversar ali com o Samuel? Se ele quiser dar a declaração, sim, pode. Sim. Vamos chegar aqui, ô Stanley, para a gente mostrar o Samuel. Então, Samuel Novato está aqui na carceragem, está aqui no Camburão. Aliás, né? O Samuel está aqui. Samuel, você fala com a gente aqui sobre essa suspeita? Você estava dirigindo o veículo aí, tentou fugir da polícia, jogou o carro em cima da polícia, é isso mesmo? O que você ia fazer com essa mercadoria, Samuel? Samuel só balançou a cabecinha de que não quer falar com a gente, Stanley, mas tá aí, tá na cana, falta prender ainda o comparsa dele e a gente viu a quantidade de material, então, que esses homens roubaram, de acordo com informações da Polícia Militar, carga que seria, então, dessa empresa, da Ricardo Eletro, e que foi feita com um assalto aí a um caminhão que faria essa entrega. Mais uma vez, então, a gente mostrando para você, em cima do fato, em cima da hora, aqui, direto de Contagem, a ação da polícia, que evitou, então, que esses 2 homens, pelo menos, dessem fim à carga, pelo menos, ganhassem dinheiro com o crime. E agora o Samuel vai ter que dar mais informações à polícia, vai ter que conversar com o homem da capa preta e vai ter que dizer onde está o comparsa. Ou então, vai assumir sozinho o peso, né, Stanley? Theo, a pergunta que eu faço para você é assim, qual o nome completo dele? Você tem aí? A qualificação? O nome dele é Samuel Novato. Segundo a Polícia Militar, o nome dele é Samuel Novato, Stanley. Só no nome, né, que é Novato pelo jeito, né, que a ficha criminal dele revela que ele é bem antigo nesse tipo de crime. É essa piada pronta que eu queria fazer. Agora, ele não quer falar de onde vieram as mercadorias que estavam no carro que ele dirigia? Ele não quer falar isso, Theo? Até para poder se defender minimamente? Pois é, não quer falar, já perguntei aqui. Vou perguntar de novo. Ô Samuel, a mercadoria era sua? Veio de onde a mercadoria? Roubada mesmo? A polícia está dizendo que você estava dirigindo o carro com mercadoria roubada, é isso mesmo? Não quer falar, Stanley, a gente sempre dá a chance das pessoas darem o lado delas, né? Acho difícil fugir do flagrante numa situação dessa, mas é algo que faz parte do jornalismo, do bom jornalismo, ouvir as duas partes, né? Uma parte a gente ouviu da Polícia Militar, a outra parte fala por si só, porque se o material estava dentro do carro que ele dirigia, no mínimo envolvimento ele já teria com o crime, né? E segundo a Polícia Militar, ele teria confessado, então, que juntamente com um comparsa, não 2, como eu disse inicialmente, eles abordaram o motorista de um carro que estava com essa mercadoria e
roubaram o material que estava lá, material que estava dentro do carro que ele dirigia, um veículo Gol 2015, que, detalhe, também havia sido roubado, Stanley, 2 dias antes. Sim. Etel Corrêa, mais uma vez, muito obrigado. Matéria completa sobre esse assunto no Alterosa Alerta, depois do Alterosa Esporte. Só queria vocês, não sei se vocês prestaram atenção, no fundo da imagem, uma senhorinha com uma latinha na mão de refrigerante, consciente, coerente, joga a latinha no chão, pisa sobre ela, amassa a latinha, pega a latinha e coloca dentro da sacola. O Brasil que eu quero para mim é esse, que todo mundo consuma a latinha, ou que produza lixo, que outro desavisado poderia jogar no chão, jogar para lá, não. Amasse o lixinho, coloque na sua sacolinha e depois faça um descarte legal. Porque aqui, cada enxadada nossa, sai 2 minhocas. A matéria da Etel estava no ar e a tiazinha estava lá no fundo, que eu não sei nem quem é, estava lá no fundo amassando a latinha e colocando na vasilhinha para não sujar o meio ambiente. Né? Uma hora vocês aprendem a fazer isso. Aqui, agora nós vamos conhecer o problema da Dona Maria da Bernadette, que, na verdade, é o problema de milhares e milhares e milhares de aposentados que estão tendo os benefícios cortados sem aviso pelo INSS. Entenderam aí? Então vamos dar um tempinho, respira, pega o telefone, avisa quem você conhece que hoje é dia de escolher a melhor forma de resolver o seu problema aí, tá? Teve o benefício cortado no INSS? Então preste atenção nessa reportagem da Júlia Martins, vamos ver. Em 2016, o governo federal anunciou um pente fino que seria feito nos auxílios-doença e aposentadorias por invalidez do INSS. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, 1.200.000 pessoas serão convocadas para perícias até o final de 2018. Mas alguns aposentados estão reclamando que estão tendo os benefícios cortados sem nenhum aviso prévio. Este também é o caso da Dona Maria da Bernadette. Dona Maria, como que aconteceu o corte da sua aposentadoria? Olha, eu só sei que eu fui lá no banco, né, para receber o benefício. E quando cheguei lá, eu não consegui, porque já estava cancelado. E o INSS, eles não me avisaram pelo corte, né? Então, eu fiquei sem saber. E até hoje, eu estou sem receber nada. E foi em 2014 que eles cancelaram o meu benefício. O que aconteceu com a senhora? A senhora sofreu um acidente e quebrou o fêmur? Foi em 2001. Eu estava indo para o meu trabalho. Quando eu entrei no ônibus, chegando na estação Diamante, quando eu desci do ônibus, eu escorreguei, caindo, fraturando o fêmur. E até então eu uso placa e parafuso, porque não foi retirado e não pode retirar devido à minha idade, né? E hoje, qual que é a situação da senhora? A senhora trabalha fora? A senhora tem alguma fonte de renda? Tem condições de trabalhar? Bom, eu trabalho como diarista, né? Apesar das dores que eu sinto na perna, no fêmur direito, Deus está me dando força e a cada dia que tenho o meu compromisso, eu estou indo. Bem, estou recebendo aqui meu querido amigo, meu irmão, doutor Marcos Tadeu de Oliveira Brito, doutor Marcos Brito. Doutor Marcos, cada dia que passa, que o senhor vem até aqui, né, a gente atende mais pessoas. Sim. Porque, infelizmente, eu quero fazer esse registro aqui. Eu gostaria muito que as outras emissoras de televisão criassem essa alternativa, né? Que dessem às pessoas a chance de terem suas histórias contadas e de terem seus problemas encaminhados, não é resolvido, não. Doutor Marco, Dona Bernadette é diarista. Então, vamos pensar o seguinte, ela tem que andar dentro da casa varrendo, correto? Sim. Ela tem que pegar uma caixa aqui e jogar para lá. O suporte dela é o cotovelo? Muitas das vezes, né? Levantar um sofá. E para poder... Onde é que ela vai se apoiar? Não é aqui? Que osso é esse aqui? Não é o fêmur? Então, se a atividade dela está comprometida por conta do acidente que ela sofreu e ela é contribuinte do INSS, por que ela vai parar a perder o benefício que ela tem? Estou falando besteira? Não, na verdade, nem podemos dizer que ela é diarista, né, Stanley? Ela está sobrevivendo, ela está fazendo alguma coisa para poder ter o que comer, já que o INSS simplesmente cancelou a aposentadoria dela, sem nem ao menos dar a ela a chance de ser ouvida, né? Como tem acontecido comumente, muita gente tem nos procurado, muitas das queixas são essas. Fui ao banco receber minha aposentadoria e descobri que a minha aposentadoria está cancelada. Quando vai verificar a situação no INSS, qualquer justificativa deles, não atendeu a convocação para a nova perícia.
Aí a gente questiona os telespectadores. O senhor foi convocado para alguma perícia? Não. É sempre a resposta que nós recebemos. Pois é, e eu estava assistindo há pouco tempo atrás, ouvindo, na verdade, uma rádio, dizendo que a cada 10 pessoas que foram desligadas, que foram entrevistadas, 8 foram desligadas pelo INSS. E muitas dessas 8 teriam sido convocadas, mas na verdade não foram. Não foram. O objetivo do governo é cancelar 1 milhão de aposentadorias. Tem essa um objetivo. Meta, tem um objetivo, tem uma meta, entendeu? Está agindo dessa maneira para deixar as pessoas entrarem na justiça e lá resolver. Mas a boa notícia é que, procurando a justiça, desses 8 casos, Stanley, 6, 7 voltam a receber o benefício. Mas voltam a receber, doutor, mas vamos deixar claro aqui. Nós não queremos quebrar o INSS, não. De forma alguma. Voltam a receber porque precisam receber. Porque é necessário. Ela ela tomou um tombo, né? Sim. Ela quebrou o fêmur. Ela fez tratamento para isso e ela era contribuinte do INSS. Sim, é verdade. Então, por que não vai colocar? Eu me lembro, deixa eu interromper o senhor, daquele rapaz do capoteiro, eu vou dar esse exemplo. Né? O capoteiro, ele deu um problema no braço, né? uma paralisia, alguma coisa assim, perdeu o jogo do braço. Aí foi entrevistar, tá ali, o cara tá com a mão assim, não tem mais o jogo. Foi nesse, não, você tem outra mão. Pra fazer o quê, desgraça? Exatamente. Hein? Qual a sua profissão durante 50 anos? Capoteiro. Vai capotar com um braço só? Exatamente. Né? Eu acho isso aí uma cachorrada. Teve uma situação já também, Stanley, você que gosta dos casos concretos, né? De um barbeiro que estava aposentado por invalidez, porque ele tem uma doença que me fugiu o nome aqui na cabeça agora, que ele treme. E o INSS mandou que ele voltasse ao trabalho. Aí eu pergunto... você botaria cabelo dele? Exatamente. Você faria uma barba com ele tremendo, com a mão ali, com a navalha no seu pescoço? É um absurdo um negócio desse. Não tem condição. Coloca aqui pra mim. As pessoas que precisarem do suporte jurídico do Alterosa Alerta, para esclarecer as suas dúvidas, o telefone é esse aqui. Principalmente, ou melhor, principalmente não, exclusivamente para assuntos de aposentadoria. Ah, Stanley, eu tenho um divórcio para fazer. Nós não fazemos isso, porque o nosso assunto é encaminhamento, é verificar se você tem ou não. A questão do divórcio é outra história. A questão do inventário é outra história. Não é conosco. Procure o seu advogado de confiança, Defensoria Pública da União, não é isso, doutor? Exatamente. O nosso trabalho é orientar. Orientar. E só para frisar, Stanley, eu não sou contra a revisão do INSS nas aposentadorias por invalidez, nos auxílios doença e tudo mais. Tem que ser feito mesmo, porque tem alguns casos sim que a pessoa tem condição de voltar a trabalhar. O que não pode é fazer da maneira como está sendo feito e os justos pagando pelos pecadores. Tem que ser feito de maneira correta, verificando caso a caso, um a um. E o que parece é que eles estão com preguiça de fazer isso, prefere cortar de todo mundo, jogar um verde para ver quem é que vai correr atrás do prejuízo. Pois é, a nossa proposta é que vocês façam essa revisão, que o INSS faça a revisão, mas que deem à pessoa que perdeu o benefício mais chances de ter o benefício mantido. Exatamente. Tá certo? Não é isso, chefe? Correto. Mais uma vez, muito obrigado Eu e parabéns. agradeço, Bom dia. Foi um excelente assunto. Tá aqui, Obrigado. ó. Para falar com o seu advogado, assuntos previdenciários, o telefone é esse aí, 98383-2476. Agora, lembre-se de uma coisa. Se você não tem esse problema, mas alguém do seu bairro tem, diga a ele assim, olha, você sabia que você pode procurar um profissional da advocacia, Defensoria Pública, o seu sobrinho que é advogado, a OAB, quem você quiser. O que não pode acontecer é eu encontrar com alguém na rua e falar assim, senhora, não, eu não tive, porque eu não tenho condição de pagar um advogado. No nosso atendimento, esse atendimento aqui, não tem custo para você, tá bem? Não tem custo para você. Chegou lá, tem seu direito, nós vamos te informar. Aí você pega o seu direito e leva para o advogado que você quiser, para que ele possa tocar para você. Eu só quero dizer para você se tem ou se não tem. Fala comigo como é que foi ontem o Cruzeirão Cabuloso. Como é que foi ontem o Cruzeirão Cabuloso? Fala para mim. Detalhe é o seguinte, você precisa entender. O futebol está matando a pau aqui em Minas Gerais. Os torcedores do Cruzeiro voltaram a viver uma noite dramática no Mineirão. O goleiro Fábio voltou a ser decisivo, defendeu 3 pênaltis e colocou o Cruzeiro na semifinal. É verdade, da Copa do Brasil. Victor Moreira conta pra gente como foi esse jogaço, veja aí. E aí, amigos do Alterosa Alerta, o Cruzeiro está classificado para as semifinais da Copa do Brasil e espera por Bahia ou Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira lá em São Paulo. Agora, gente, vamos falar a verdade? Não precisava desse sufoco todo, né? O Cruzeiro fez 1-0... Tinha vantagem do 1-0 lá em São Paulo, mas aí Gabigol e Bruno Henrique viraram para o Santos.
Quando é assim, vantagem, pênaltis. E quem se destacou, mais uma vez, Fábio. O ano passado, todo mundo lembra, né? Pegou pênalti, Cruzeiro campeão. Dessa vez, seria um presságio para o título da Copa do Brasil deste ano? A competição é difícil, independente do adversário, independente de ter feito uma pequena vantagem lá em Santos, né? A gente tinha consciência que o Santos ia vir pela qualidade dos jogadores, pro tudo ou nada, e fez um belo jogo. O Santos está de parabéns. A nossa dedicação, a nossa concentração é jogo a jogo, respeitando sempre quem vai ser o nosso próximo adversário. Então é isso, viu? Aqui do Mineirão, ó, ponto final, Cruzeiro classificado. Bom dia, viu, gente? Até a próxima. Pois é, ô Tite, presta atenção aí, velho. Eu fico imaginando o tempo que o Fábio levou para poder fazer esse tupete. Que o Caboclo jogou 90 minutos, depois mais o pênalti, né? Palmeiras e Bahia, e um dos dois será o adversário do Cruzeiro. Agora, vamos ser sinceros aqui, Nayane. O cara jogar 90 minutos, pegar 3 pênaltis e dar uma entrevista dessa com esse tupete desse tamanho, das duas uma, velho. Ou ele gastou o laque todinho que ele tinha em casa, entendeu? Ei, Fabi, você gastou o laque, foi todo, nego. E passa pra mim esse laque seu aí, pra eu dar um tapa na minha ganzepa aqui, porque tá brabo o negócio. Parabéns, Flávio. Sensacional, sensacional. Mineirada, presta atenção no que eu vou mostrar pra vocês agora. Época de eleição, a gente vê de tudo, não é mesmo? Mas essa foi demais. Uma rua lá no... Deixa eu virar pra cá, me dá aqui. Aqui. Uma rua lá no bairro Jardim Europa foi asfaltada pela segunda vez e, de acordo com os moradores, sem necessidade nenhuma, pois o local já era bem pavimentado. E o pior de tudo é que no mesmo bairro existem várias ruas precisando de asfalto. Essas sim essas foram totalmente esquecidas. Pablo Thiago, dedinho na ferida, vai mostrar pra gente na tela do Alterosa Alerta. Vem comigo. 2018, ano eleitoral. Este é um período em que os políticos que não fazem nada usam e abusam da sua criatividade. Estamos aqui no bairro Jardim Europa, propriamente na rua San Marino. Rua que recentemente recebeu um asfalto novinho em folha. Filma lá, Porto. Um asfalto 0 quilômetro. Só que o mais engraçado, essa rua já estava asfaltada. Inclusive, algumas informações dos comerciantes moradores, um asfalto de excelente qualidade. E os moradores aqui da região resolveram se manifestar, colocando ali nas suas faixas a sua mensagem de indignação. Porque aqui mesmo, no bairro Europa, existem ruas que não possuem asfalto. Dá para acreditar? Já que pôs um asfalto novo aqui, ficou bonito aqui, essa aqui, ficou bonita aquela ali, ficou bonita José Ferreira dos Santos, que é lá perto de casa, ficou ótimo. Mas já tinha. Por que não levou para lá que não tem? Você acha que eles queriam criar aqui um padrão Europa? Não, eles queriam criar um cabide político. Era isso que eles queriam. Quando estava fazendo isso aqui, já tinha faixa de pessoas aqui, de vereador, dizendo: eu sou a pessoa que indiquei isso aqui para consertar. São aqueles famosos políticos que não fazem nada e agora que aparecer, né? Copa do Mundo, aparece de 4 em 4 anos. Pois é, Stanley, estamos lá saindo da rua San Marino, agora aqui na Avenida Liege. Estamos chegando na Avenida República. Olha a diferença. Nesse momento acaba o asfalto e começa uma avenida sem asfalto. Agora você já imaginou, no Brasil, se a República é desse jeito, vamos valorizar o Brasil, né? Desse jeito, fica feio para todos nós. Vem pra cá, Stanley, eu tô aqui com a dona Evani. Dona Evani, fala pra gente. A senhora que é uma pessoa republicana, mora aqui na Avenida República, quantos anos? Eu moro há 35 anos. 35 anos, e a senhora passa por essa falta de asfalto todos os dias? Meu filho, você não tem noção o que a gente passa aqui com poeira, rato, mau cheiro.
sabe? Eu tenho esse comérciozinho aqui simples, só vem aqui quem mora no bairro. Daqui até no fim da rua não tem asfalto, é isso aí que você tá vendo. Agora estão tirando essa terra aí e já comentaram que vai passar um asfalto provisório. Não é a obra definitiva, hein? A senhora tá feliz com o restinho de asfalto tá vindo? Não. Vamos conversar com o Sonilo aqui. Como é que é? Eu sou morador há 40 anos aqui da Avenida República e convive com esse descaso? Ruim demais, né? Claro. É muita poeira, é muito buraco. Me disseram que tá vindo um asfaltinho pra cá, né? Vai ser um asfalto de qualidade? Com nível republicano? Ah, não sei explicar, né? Só eles mesmos sabem. Eu quero melhor qualidade. Qual rua que a senhora mora? Na rua Deputado Emiliano Frank, é a antiga Avenida C. E a situação? A situação dela é pior do que essa que está aqui, que estão arrumando. Lá o córrego é desse jeito, nós moramos em frente, é um fedor, é ratazana, escorpião. Não tem asfalto, é chão, até um certo pedaço é chão. Como é que é pra senhora ver outras ruas do bairro, toda asfaltadinha, bonita? Asfalto até duplo, né? E a da senhora não tem nenhum? Pois é, eu não entendi que eles mexeram na Liege, que já tinha asfalto, e a nossa nada. Aí, né, a gente fica indignado. Sou morador aqui da região, contribuinte do município. Como é que é ver a rua dessa forma, sem asfalto? Uma vergonha, porque tem 40 anos que a gente está convivendo com essa situação aqui, ó. Todo ano eles vêm aqui, fazem essa maquiagem aqui, principalmente em época de eleição. Vale a pena lembrar que os moradores que aqui estão são contribuintes. IPTU, todos pagam IPTU aqui na rua, na Avenida República. Então a coisa aqui acontece. Tem IPTU aqui de quase R$4.000. Na minha casa mesmo, uma rua acima, esse ano de R$900 o último veio para R$3.000. E tá essa vergonha aqui, ó. Qualquer coisa que acontece por acesso aos bairros tem que ser nessa rua. Eles fizeram uma recapeagem ali, só que colocou van com menino, ônibus cheio com criança passando aqui na Avenida República, porque isso é um absurdo. Fica mais difícil poeira, asfalto, sem contar os ratos, a lixaiada das coisas que tá na rua. E termino essa matéria com muita poeira no sapato e com sentimento de esperança para que essas comunidades tenham de fato ruas asfaltadas, trazendo mais dignidade a toda a população. Parabéns, Pablo, mais uma vez pela espetacular cobertura, matéria, Anderson Porto, Geraldo Moreno. Só fico com as imagens para mim ali. Deixa eu dar uma força para tia. Ô tia, a senhora tá aí. Atenção aqui, põe na tela grande para mim, tia. Ô tia, eu vou dar uma força pra senhora aí. Pessoal que quiser tomar uma meiota, sou Paulo, que trabalha com nós aqui, o Moisés, o Luciano. Quiser tomar uma meiota, a da roça lá no barzinho da tia aqui é R$10.000, ó. Hein? Aí, MS. R$10.000 aqui o litrão. Daquela que pertinho do Deus me livre. Entendeu? Tá lá, ó, R$10.000 a pinga da tia aqui, ó. E tá barato, hein? Tem asfalto não, você já pode fazer o seguinte, asfalto tem não, mas pinga tem. Ó, você já vai chegar lá, não vai ficar bom não. Ô tia, conta comigo aí, eu que não tô bebendo nem mais nem menos, o mesmo tanto só, mas tá barata a pinga, o cara aí buscar com a senhora. Vem comigo, Minas Gerais. Gente, um professor de uma escola pública de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, foi alvo de uma série de críticas nas redes sociais depois de postar um comentário inapropriado de uma aluna menor de idade. Ele usou os termos linda e gostosa abaixo da foto da estudante de 17 anos, que posava de biquíni em uma praia. Ele alegou não ter reconhecido a aluna e que não observou que ela era menor de idade. Nesta quarta-feira, quando o caso veio à tona, o educador envolvido no caso compareceu à escola para trabalhar. O diretor, porém, informou que a mãe da aluna, ele pediu desculpa, né? Pediu desculpa, mas a secretaria vai apurar esses casos. De tarde, depois do Alterosa Esporte, a gente trata disso com força com você, mas o couro come. Volto já depois do Alterosa Esporte. Tchau, tchau, Minas Gerais.